Olá! No vídeo de hoje você vai aprender a traçar o molde base do vestido tubinho. Agora vamos com as medidas. Presta atenção na imagem aqui do lado. A primeira medida vai ser a altura da cintura, que é dessa parte aqui do pescoço até a linha da cintura, conforme você vê aqui na imagem. Depois, nós vamos tirar a altura do quadril, que é da linha da cintura até a linha do quadril. Ó, presta atenção. Por fim, das alturas, nós vamos tirar o comprimento da saia, a altura da saia, que é da linha da cintura até o comprimento que você optar da sua saia. Tá anotando tudo aí? Agora nós vamos às circunferências. Então, nós vamos tirar a medida da circunferência aqui do busto. Então, lembrando que essa linha a gente vai abraçar, passar a fita métrica por todo o busto, anotar essa medida. Depois dessa medida, nós vamos dividir por 4 e deixar anotado. Vamos fazer a mesma coisa na linha da cintura, presta atenção aqui no meu desenho, e depois também vamos dividir por 4. E por fim, nós vamos anotar a linha do quadril e também dividir por 4. Deixa tudo anotado. Qualquer coisa é só pausar o vídeo e ir fazendo uma por uma com calma. Agora vamos para a medida da cava. A medida da cava será 1/4 do busto, ou seja, você já tem essa medida, que é a circunferência do busto dividido por 4. E vai diminuir, vai retirar 2 centímetros dela, tudo bem? Caso dê mais que 22 centímetros essa medida total, a gente vai pausar. O limite serão os 22 centímetros, combinado? Para a altura das costas vai ser de ombro a ombro, só que nessa parte aqui das costas, e também dessa medida aqui do pescoço até a linha da cintura, só que pelas costas. Feito todas essas anotações, agora sim a gente vai começar a traçar nosso molde. Eu vou fazer a base do meu vestido numa escala menor, só para facilitar aqui na hora de fazer o passo a passo para vocês. Bom, começando, só que para vocês eu vou falar as medidas reais, tudo bem? Começando, a gente dá uma distância do papel de aproximadamente 5 centímetros. Pode começar no canto, tá? Eu comecei no meio só para que fique mais fácil visualizar mesmo. Eu vou começar com uma linha vertical e uma na horizontal, fazendo isso com um esquadro. Eu preciso de um ângulo bem certinho de 90 graus. Esse primeiro ponto, que é o encontro da linha vertical com a horizontal, eu vou chamar de A. Seguindo a linha horizontal, a gente vai marcar B. Então, a medida de A até B é a medida da cava que nós já anotamos. O próximo é o C, que é equivalente à altura da cintura. Ainda na linha horizontal, nós vamos marcar do C até o E a altura da saia. E do C para o D, a altura do quadril. Essas foram as linhas horizontais, agora vamos marcar as verticais. Do ponto A em direção ao ponto F, será 1/4 da medida do busto. Vamos colocar essa mesma medida do ponto B em direção ao ponto G. Eu vou colocar aqui o esquadro para que fique certinha a minha linha na vertical. Eu vou deixar as linhas na direção vertical já feitas. Eu marco C em direção a H, que é 1/4 da medida da cintura. E depois D em direção a I, que é 1/4 da medida do quadril. Eu vou fazer isso em D
I e a mesma coisa em EJ. Eu também vou marcar 1/4 da medida do quadril. Vamos ligar todos esses pontos agora no sentido horizontal. Isso corresponde à lateral do nosso vestido. Do ponto A até o ponto K é a metade da medida do ombro mais 1 centímetro. E depois do ponto A até o ponto L é a metade da medida do ombro mais 2 centímetros. Nós vamos unir isso em curva, de preferência com a curva francesa. Da medida do ponto K até M será a medida do ombro. A partir de M, a gente vai descer 4 centímetros em direção a N de navio. E unir com K, essa já é a caída do ombro. Do ponto N, a gente vai marcar à esquerda o ponto O, medindo 2 centímetros. Depois a gente desce em direção àquela linha que a gente marcou da cava, que vai ser o ponto P. Com a ajuda da curva francesa ou fazendo caimento à mão, a gente vai ligar o ponto N até o ponto G. Do ponto K, meça 3 centímetros e marque o ponto Q. Com o auxílio do esquadro, marque uma linha reta em direção a R. R fica 5 centímetros abaixo da linha da cava. Assim que marcar o R, que são 5 centímetros abaixo da linha da cava, a gente já marca o S, que também desce 5 centímetros. E depois já une com o Z, que é na linha da cintura. Continuamos e marcamos o T, que é a linha da pence, pode ser de mais ou menos 10 centímetros. A largura da pence é de 1 centímetro para cada lado. Então, ali em Z, a gente vai marcar 1 centímetro para cada lado e unir essas extremidades. A partir do ponto R, marcamos 2 centímetros para a direita, que será o ponto U. Eu dou continuidade na linha U, encontrando a linha G. Esse encontro eu vou dar o nome de V. Do ponto V, eu vou descer 2 centímetros para marcar a abertura da pence. Então, esse início, esse é o ponto U, depois o ponto V e embaixo é o ponto W. Do ponto H até o ponto Z, a gente vai sair os 2 centímetros, que foi aquele da abertura da pence. E já podemos unir com o ponto W e usando a curva com o ponto I. Finalizamos a frente do nosso vestido e vamos agora para a parte das costas. Começando as costas, você vai perceber que vai fazer com muito mais facilidade, porque uma boa parte são as mesmas medidas que a gente usou para a parte da frente, com algumas adaptações. A gente vai começar fazendo a mesma coisa, fazendo uma linha na vertical e uma linha na horizontal com o esquadro. Lembrando que eu estou usando uma escala menor só para facilitar aqui o enquadramento do vídeo, mas eu sempre vou falando para vocês as medidas reais. Então, a gente vai começar marcando na horizontal a linha AB, que vai ser a altura da cava, e depois AC, que vai ser a altura da cintura. A medida de C até D é a altura do quadril. Por enquanto, são as mesmas medidas que a gente fez para a parte da frente. E a medida C até a E, que é a altura da saia.
Bom, traçamos as horizontais, agora vamos traçar as linhas verticais. Eu vou deixar já todas marcadas com o esquadro e depois eu só venho marcando a medida correta delas. Bom, agora vamos para as linhas verticais. Do ponto A até o ponto F, vamos marcar 1/4 da medida do busto. E repetir a mesma medida do ponto B até o ponto G. Agora, do ponto C ao ponto H, é 1/4 da medida da cintura. E do ponto D, em direção a I, é 1/4 do quadril. Coloquei H, mas eu confundi, era I ali, tá bom? Eu já vou corrigir. E traço todas as linhas na vertical. Aí a minha última linha na vertical é do E até o J. Bom, eu corrigi que eu havia trocado as letras, então tá tudo certinho. Agora a gente vai unir essas linhas na horizontal. Por enquanto, é o mesmo esquema que a gente fez na parte da frente. Do ponto A até o ponto K é a metade da medida do ombro mais 1 centímetro. E do ponto K até o ponto L é a medida total do ombro. Meça 2 centímetros acima do ponto K, que será o ponto M. Depois, meça 2 centímetros abaixo do ponto L, que será o ponto N. E vamos unir o ponto N ao ponto M. Para fazer o traçado da cava das costas, vamos achar o meio de A e B, que será o nosso ponto Q. Eu tracei uma linha na vertical com o esquadro para ajudar a minha marcação. Do ponto Q até o ponto P vai ser a metade da largura das costas. Para finalizar a cava, a gente vai traçar uma linha perpendicular a P em direção a R e vai ligar os pontos com a curva francesa de preferência. Nesse caso, eu vou fazer à mão para a gente finalizar a cava. Próximo passo é a gente fazer a pence da cintura. Então, a gente vai achar a metade entre o ponto C e o ponto H, que será o nosso ponto T. A partir do ponto T, para cima, a gente vai marcar mais ou menos 17 centímetros e para baixo, mais ou menos 10 centímetros. Vamos afastar ali do ponto T 1 centímetro para cada lado e fechar a nossa pence. Ela vai ficar parecendo um balãozinho. Esses 2 centímetros que vão sair da pence, a gente recoloca eles ali em direção a H e refaz a união dos pontos, nessa parte da lateral que corresponde à nossa cintura. Olha, eu já estava quase esquecendo de ligar o ponto A ao ponto M, pode ser com a curva francesa, mas como o meu tá reduzido, eu fiz à mão mesmo, tudo bem? Se você chegou até aqui, gostou da página, gostou do canal, já deixa o seu like e se inscreve para conhecer as próximas aulas.